Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso querido e amado Quinto Período Podcast. O podcast do Exalta Rio em parceria com a FIBERJ. Aqui a gente valoriza quem constrói o basquete no estado do Rio de Janeiro. Antes do episódio começar, preciso lembrar a todos vocês para seguir a gente nas redes sociais, né? Instagram.com/, Quinto Período Podcast e também em youtube.com/, Quinto Período Podcast. Além, é claro, do nosso parceiro de sempre, o Exalta Rio. Instagram.com/, Exalta Rio e também youtube.com/, Exalta Rio. Por lá vocês vão poder acompanhar o nosso podcast. Lembrando também, pessoal, dos nossos parceiros, tá? A Finotoque Massoterapia e a IB Odonto. E quem for daqui para lá vai ter 10% de desconto aí nos serviços. Aqui do meu lado esquerdo tem aqui o presidente da FIBERJ, seu Daniel Riente. Pessoal, primeiramente quero agradecer mais uma vez, Léo, muito obrigado pela confiança que a gente está tendo Obrigado a todo o pessoal que está aí nos acompanhando, né? Sempre fazendo isso. Quero te agradecer pelo evento que você fez ontem, cobrindo lá a final da Taça Guanabara. Foi muito legal a presença do quinto período lá. E é isso, obrigado aos nossos técnicos da seleção masculina sub-16 e técnico da seleção feminina sub-16 do Rio de Janeiro, que vamos estar disputando agora, dia 27, 11, tentar buscar o título para o Rio de Janeiro. Isso já não acontece há muito tempo. Isso aí, do meu lado direito eu tenho aqui o idealizador disso tudo, o senhor Leonardo Costa. Gente, muito obrigado, boa tarde, muito obrigado aos convidados por disponibilizar esse tempo para estar aqui com a gente. Agradecer a Deus por dar essa oportunidade. A gente está fazendo bem, falando do esporte que a gente tanto ama. Equipe, muito obrigado, parabéns a todos aí. A gente está tocando essa empreitada aí, né, de falar do nosso esporte e procurar parceiros, procurar gente que invista também no nosso esporte, para que a gente possa ter uma caminhada um pouco mais leve. Muito obrigado, parabéns pela sua contribuição. E como o Daniel falou, a gente está recebendo dois convidados especiais aqui do meu lado direito, Bruno Peri, que é o treinador da seleção estadual do Rio de Janeiro, masculino. Boa tarde a todos, mais uma vez obrigado pelo convite. Já estive aqui, né, falando sobre a base do Botafogo, hoje falar um pouquinho de seleção e mostrar aí um pouquinho do trabalho que a gente está fazendo nos treinamentos com os meninos. E aqui do lado esquerdo, Paulo Neto, o Paulinho, que também é treinador da seleção estadual, só que da seleção feminina. Boa tarde a todos, muito feliz de poder participar, né? Primeira vez minha aqui. O basquete feminino do Rio de Janeiro está vivendo um momento novo. A gente viveu um momento ruim pra caramba, agora a gente vive um momento novo. A federação está apoiando total, a gente está aí desde 2021 numa pegada com seleções, sempre chegando, né? Treinando. E esse ano é mais um ano que a gente tem aí para poder jogar esse campeonato tão importante, que não pode morrer. Acho que é importante a gente ter esse campeonato todo ano, né? Para o feminino, então, é mais ainda, porque tem muitas meninas que jogam poucas vezes. Um campeonato desse nível é sempre importante. É isso aí, vou passar aqui a bola para o Daniel agora, que vai fazer a primeira pergunta. Eu estou ouvindo o Paulinho falar aqui, porque foi uma mudança de chave, né, que a gente teve no feminino, mas eu quero deixar registrado aqui que existem pessoas que acreditam no trabalho que a gente faz e nos apoiam. Na verdade, esse trabalho de volta de seleções, eu falo até a nível de Confederação Brasileira também, começou com o movimento, o Léo nos ajudando, como sempre, o Léozão nos ajudando no encontro, nós fizemos um desafio Rio Minas, e a gente foi até a Confederação Mineira, que era o presidente Thiago Maci, nós levamos o Sub-14 e o Sub-16 lá naquele momento para poder fazer. E o Sub-14, a gente revelou vários atletas que depois pegaram a seleção brasileira, disputando pelo clube. E o feminino aconteceu uma coisa muito surpreendente para mim, mesmo acreditando, quando você fala da gente apoio, todo o trabalho do feminino a gente tem que agradecer a você. Eu sei que hoje tem um pessoal fazendo um movimento de feminino, mas desde o início quem acredita nisso é você. A figura do Paulinho, junto com o Instituto do Mangueira do Futuro, que vem fazendo esse trabalho lá de feminino resgatando. A gente começou com o Sul-Sudeste, lá em Serra, no Espírito Santo, que a gente levou umas meninas... Eu vim até com a camisa de campeão, ó. Essa aí foi do ano passado. A gente começou lá em Serra, e naquele momento a gente foi muito criticado, eram 5 seleções, nós ficamos em último. Levou um time novo, a gente fez uma renovação ali. Eu me lembro que o melhor resultado nosso foi uma derrota de 20 pontos,
E eu acho que foi até mais. Foi até mais. Pô, sendo coisa. Vamos ficar por baixo. Não, É. Mas, pô, ali começou essa mudança de chave, virada de chave, né, cara? Tanto é que no ano seguinte, você tá com a camisa, a gente foi campeão no Sudeste e depois ficamos em terceiro lugar no Brasileiro. Quase uma final, hein? Aquela de Santa Catarina no A ponto. pergunta primeiro vai para ele, pela questão do feminino, quais perspectivas que a gente tem. Eu sei que são as melhores possíveis, mas a gente sabe também que tem seleções que estão trabalhando, mas hoje sabe com aquela convicção que eu, como presidente, que a gente está levando uma seleção e duas seleções que vão representar bem o Estado. Ganhar título é uma outra história, né? Porque tem gente também que quer ganhar, mas aquela convicção que a gente não está indo só para participar, a gente está indo para disputar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, depois já mesmo uma pergunta para o Peri em relação ao masculino. No masculino a gente sempre usa o critério do técnico campeão do anterior da categoria, e foi você, por isso que você está nisso. E auxiliar foi uma escolha que a gente fez em conjunto. E o feminino é uma comissão técnica permanente, né, velho? Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. O legal, né, dessa seleção desse ano, você falou de Serra, né? Tem muitas atletas de Serra ainda. Aquelas atletas que estavam lá em Serra, que a gente perdeu e aprendeu, né? Daquele time de Serra, a gente tem algumas jogadoras que ainda estão em atividade em São Paulo, né? Tem a Carol, que é seleção, né? Estava em Serra. Pra você ver como é importante, né? E a gente vai fazer uma renovação nessa, né? A gente está com metade do time sub-16 e a outra metade sub-15 com duas ali 14 anos. Então a gente já está pensando para frente, né? Uhum. Mas diferente de Serra, né? Que elas iam para uma primeira competição, essas já tiveram oportunidade de jogar. E isso é importante, né? Os campeonatos que a gente tem feito em parceria, né? Elas estão conseguindo rodar mais, elas estão conseguindo jogar mais. Então não é um time que vai para um desconhecido que nem foi Serra. Aquele campeonato de Serra, a gente fazia campeonato aqui no Rio de Janeiro de 10 minutos corridos. Então o primeiro campeonato de 10 minutos mesmo cronometrados foi ali, né? Era o início mesmo, né? E aí para o ano passado a gente já foi com os campeonatos mesmo como tem que ser. Esse ano mais ainda, então já tem um ajuda do Exalta Rio. Sim. E o que eu falo muito, converso muito com o Daniel, né, que eu sou muito de Lisboa, é que foi uma surpresa grande que eu não acompanhava o feminino, eu falei com ele, e quando pintou esse lance de Serra, desculpa aí a galera, eu falei, Daniel, foda-se que eu vou falar, vamos levar. E quando foi no outro, né, que a gente, falei, cara, o trabalho desse garoto, irmão. A gente passou de último para primeiro. Sim. E quando a gente foi realmente testar, que foi no Campeonato Brasileiro final, a gente foi terceiro, quase uma final. Foi um trabalho muito bem feito, consistente. Porque assim, se você não for acreditar no trabalho, como o Daniel que convenceu, que falou comigo, vamos no feminino, vamos dar uma olhada, porque o masculino, ou mal bem, está consolidado. Ele tem campeonato, ele tem tudo, o feminino não. Tanto que, pô, ele deu o nome da minha mãe pro campeonato. Sim, já é a segunda Copa, segunda Copa. Então, assim, é um troço que ele acreditou mesmo, a gente falou, então vamos embora. Vamos lá, vamos tomar porrada. E nesse trabalho, Léo, fortalecendo isso que tu está falando, em 2 anos a gente botou uma menina de seleção brasileira. Seleção brasileira, cara. E o que eu sempre falo, em todos os programas a gente sempre fala muito aqui, que antigamente o Pereira, mais que ninguém que conhece o Brasil todo, eu falo que o Pereira é o nosso estatístico... Scout. O scout brasileiro. Não, porque esse cara conhece tudo. Conhece todo mundo. É assim. É verdade, Pereira. Pereira, parte. E a gente tem uma coisa dessa, uma menina numa seleção brasileira, outra em São Paulo, e com o campeonato que a gente tinha no Rio, cara, sim. Nada mais justo do que realmente vir investimento para e essa seleção é um reflexo disso, dos campeonatos que a gente tem feito. E o trabalho que eu falo muito. A galera fala, o Rio isso, mas vocês. Porque até o Exalta Rio foi criado por isso, né? O Daniel aqui sabe disso. Porque nós mesmos tínhamos a mania de falar mal do Rio. Eu era isso. Acostumado. E o start veio de uma outra situação, mas também daquela situação do brasileiro, que o São Paulo não podia trazer os caras e tu olhava, tinha 4, 5 do Rio. Então será que o nosso trabalho é ruim? Eu acho que não. O que você fez. Entendeu?
Vide aquela coisa lá do Sub-16 que a gente levou, Sub-14, Sub-16, que a expectativa era a gente passar por cima da gente, né? De Minas é muito qualificado. A gente fez jogos excelentes. E dali para cá foi só crescer, cara. Sim, sim. Tanto no feminino quanto no masculino. Sim. Não é, Peri mais que ninguém sabe disso. Sim, sim. Eu vou até um pouco mais longe, Léo, Daniel, Paulinho. Naquele primeiro brasileiro retorno lá em Brusque, Jaraguá do Sul, Aham. a gente foi de ônibus há mais 20 anos, fui conversando com o Guilherme Voz, que era o treinador na época, falou, Peri, é sub-18 aqui, mas meu time é sub-16. Olha só. E hoje eu vejo meninas jogando LBF aí. Sim. Aquele Amadora grupo ali Sujeira, também teve tá até lá muita que- gente. No masculino, o Matheus Gueiro jogando NBB, Não. o Lucas Rodrigues jogando NBB, o Juan tá no Vasco NBB também. Então, assim, daquele grupo, tanto masculino quanto feminino, hoje, depois de 3 anos, tem vários em alto rendimento, tanto jogando no Sodia Mesquita, com o Botafogo, Flamengo, Vasco e alguns até fora do Rio. E em relação ao masculino, esse ano, assim, o Paulinho tem quase que a totalidade das meninas da Mangueira, então eles treinam junto. Pra gente é mais difícil, que só pode treinar uma semana, que Sim. é Flamengo, Tijuca, Botafogo, Fluminense, Niterói, envolve É funcionários. mais descentralizado, né? Isso, e tem jogos toda semana, a gente só conseguiu treinar domingos, a final da tarde, 5 horas, 6 horas. E assim, é muito jogador. Sempre tem um ou outro que fica incomodado que ele foi chamado. Isso é normal, eu expliquei sempre isso a gente. Infelizmente a gente só pode levar 12. A gente acabou de fazer o último corte agora, depois do treino agora pela manhã. Isso é difícil para vocês, né? Sim. Então assim, eram 14 ali, eu anunciei os 12 que iam viajar, os dois outros ficaram tristes, assim, eu expliquei que nem sempre uma seleção, no futuro, eles vão estar melhor. Até na hora, estava na saída do Botafogo lá, passou o Mateuzinho, chamei ele para conversar. O Sérgio, que hoje é um pivô internacional, joga na Argentina, não foi para a seleção carioca. Foi cortado em 2015 e hoje em dia o cara é profissional jogando fora do país. Então, assim, os 12 que eu estou levando hoje não são os 12 que vão estar daqui a 10 anos jogando basquete. Eles podem, quem foi cortado pode treinar, evoluir no futuro. Tem que ter um detalhe, cara, é bem capaz, que é isso que a gente tem que levar essa informação para eles, de a partir do ano que vem a gente ter 2 campeonatos, o Sub-16 e o Sub-18. Então é uma continuação, tanto para os garotos do ano passado, quanto para essa turma que está vindo E agora. o planejamento das seleções também vão ser diferentes para o ano que vem. Né? É aquela convocação constante. Não seleção permanente, convocações constantes. Porque a gente sabe que 8, 10 vão ser sempre os mesmos. Sim. Mas os outros 4, 6, a gente vai mudar até para incentivar até o próprio campeonato do garoto crescer. Porque vendo a convocação constante, ele vai querer estar ali também. Então o garoto vai treinar mais. E outra coisa que você está, eu acho muito importante, sim, os jogadores, o Paulinho também tem a menina que joga em São Paulo, eu tenho 3 agora que estão jogando em Minas, eles mesmo que nasceram no Rio, foram federados no Rio, jogaram aqui até certa idade, e hoje a E gente todos os 3 Volta Redonda. Sim. O projeto Volta Redonda. Tem 3 Rios e 2 Volta Redonda. Mas jogava pelos funcionários, foi federado pelos funcionários. Então, assim, é importante o menino que nasceu aqui Jogar jogar aqui. com os colegas que eram colegas de time, eu tenho enfrentado. Uhum. Seria assim, levando para o lado do futebol, pô, em 2002 o Ronaldinho jogava na Itália, não vou convocar ele. Então assim, se o cara pode ser convocado, tem que estar convocado. Ele mostrou ali, vieram treinar. Também tem um menino de São Paulo, joga no Corinthians, que não conseguiu, porque tem jogos de Federação para essa semana, então o Corinthians não liberou ele. Mas eu acho importante, tanto no feminino quanto no masculino, que é um trabalho nosso. Não o Sim. meu, assim, meu, do Maurinho, do Léo. Não, é justamente o que tu falou, o trabalho nosso, do Rio de Janeiro. Entendeu? Então é um trabalho, é seu, é do Paulinho, é de todos vocês, porque assim, eu acho que a troca entre vocês é muito importante. Eu acho que eu vejo mais troca dos treinadores hoje, né? De conversarem, de trocarem ideias, metodologia de ensino. Eu acho que isso está acontecendo mais. Então eu acho que é um trabalho nosso, sim. Lógico, Botafogo e Fluminense, meu irmão, é você contra o cara. Sim, Ali a criança chora, mas não vê. subiu a bola. Já era, acabou a amizade, irmão. Porque Mas não era. dentro dessa história Total. toda tem uns pontos positivos e pode se tornar positivo. O Paulinho hoje também está trabalhando no Fluminense. Uhum. A parte do masculino, sub-14 e Sub-14, sub-15. sub-15. Auxiliando lá a Ellen nesse Uhum. movimento. Eu torço para o Fluminense também partir para trilhar no feminino. Já. Vamos em dezembro agora, Fluminense. Eles vão buscar o CBI. Jogamos 3x3, sub-15, sub-17. E ano que vem, pelo planejamento, a gente vai querer jogar tudo. E eu acho isso sensacional, porque foi uma semente plantada lá em Serra. Entendeu? Porque assim, não seja mais fácil. O masculino já anda. Né? Não é fácil. Ele sabe o que acontece no Botafogo, de tudo. Eu já vi esse cara pagar muito almoço e passagem de garoto.
Não sei se acontece ainda. Inclusive hoje. Aí, o ticket dele de passagem não era ficar com ele, ficava com o atleta. Não que seja fácil, é bem mais complicado. Mas o teu fardo é muito mais pesado. E praticamente a quantidade de praticantes, né? A quantidade de clubes envolvidos é muito menor. Isso torna o trabalho muito difícil. Aí você já tendo um Fluminense olhando para a categoria, pô, tu já vê que já está mudando alguma coisa. Aí muda, aí vem o Flamengo também, que puxa, É. o Fluminense está puxando, vem o Flamengo. E o interessante, cara, que a Taça Magali Costa, a gente está no segundo ano consecutivo, ele vem aumentando o número de praticantes, né, cara? O Sub-15 esse ano tem, né? Ainda está tendo 7. 7. Série Ouro e Série Prata. E uma coisa que eu vejo, cara, que eu não sei se vocês já perceberam, mas eu acho que está tendo um movimento bacana, é quanto mais aumentar, tanto feminino quanto masculino, é mais campo de emprego pra gente. Entendeu? Então Mais muito mais. Vai ter mais gente que vai ter a oportunidade de vir trabalhar com o esporte, que a gente escutava muito, não tem clube, eu não posso trabalhar. Hoje está crescendo a quantidade, e a gente também acabou aquele medo, meu irmão. Estou ali, eu tenho capacidade, eu sou um profissional capacitado, não estou aqui, estou ali. Vai ter campo de trabalho para gente. Não vai ficar reduzido, a gente tem que baixar a cabeça para tudo, porque não tem campo de trabalho. É bem bacana esse movimento. E você que trabalha com o basquete feminino, a gente sabe que infelizmente ainda existe um preconceito muito grande, né? A gente vê no futebol feminino, mais no basquete com certeza também existe. Como é que é lidar com isso, assim? Porque a gente sabe que às vezes o preconceito vem até dentro da própria casa da jogadora, né? O pai às vezes não ajuda, às vezes até vai contra a atleta. Como é que você trabalha com isso no dia a dia? Um dos piores, né, problemas é a retenção da atleta, né? Porque é jogado em cima das meninas algumas tarefas que não cabe a elas, né? Por exemplo, a menina tem 2, 3 irmãos e a mãe precisa sair para ir para um trabalho. É a menina que cuida, então a menina deixa de treinar, a menina deixa de participar integralmente, né? Então essa cultura do feminino, né, do esporte, é muito ruim ainda por causa disso. Por causa dessas coisinhas que acontecem com elas que não acontecem com os garotos. Porque eu ia falar, além de tudo que acontece com o menino, né? Escola, responsabilidade, a menina tem a mais. Ajudar a cuidar da casa, ajudar a cuidar dos irmãos. Então realmente se torna um fardo maior. Porque tem menina que fala para mim, hoje eu não posso treinar, essa semana eu não posso treinar por causa disso, por causa daquilo, que são coisas que não são coisas de adolescente, como é colégio, são coisas extra isso, né? Além disso, ainda tem E além de tudo, o corpo da menina tem uma grande mudança nesse período aí, Também. e que causa mais ainda do que ao menino. Também. Né? Então, assim, eu acho que é mais complicado mesmo toda bem, essa complexidade. Retenção, né? Essa retenção de você manter um time. Às vezes você começa um ano com 20, 25, um grupo grande, e além o ano vai indo e vai ficando com 12, 11, 10, 9. Porque o menino, apesar de toda... O Pereira, de repente, é melhor falar que eu. Apesar de toda essa complexidade, você tem uma exposição. Né? O pai, de repente, fez um programa ali no NBB, que está vendo televisão, NBA. Ajuda. Vai, até segurar a onda. Não, vai ali. Mas, Menina, não. Mas também teve, na semana passada, o jogo Fluminense sexta-feira, e na quarta e na quinta o jogador não foi, que tinha que esperar uma geladeira chegar, que a mãe vai trabalhar, a mãe pôs geladeira pela internet e ia entregar quarta ou quinta. Então, falei, seu filho não vai jogar sexta. Até ficou no banco lá, acabou entrando, que a gente chegou, foi um jogo atípico, a gente chegou 30 pontos. Ele jogou lá, botei para jogar o finalzinho, assim, falou, cara, não vou entregar geladeira aqui no feriado quinta-feira, nenhuma loja vai entregar quinta-feira. Não, mas se chegar, também passa por isso, também tem aquele menino que o pai bota para trabalhar, vai ajudar na obra, que eles têm a condição financeira menor, tem que ajudar em casa com 17 anos, passa muito por isso. E a mãe lá tem um quiosque na praia, meu filho vai me ajudar hoje, vai fazer sol, vai me ajudar. Infelizmente, sim, acho que não é só do basquete, acho que todo esporte amador, que o menino recebe ajuda de custo, o pai, a mãe sempre leva para aqueles que precisam, né? Para ajudar Tem um momento trabalho de Enem, né, Pereira? Sim. Já pensar em faculdade, Cara, mas eu posso ser sincero, eu não acho isso ruim, não. O caráter da Não, você sempre conta que você trabalhava, sim. Atrapalha o treinamento, eu não acho ruim, não. Não, eu sei, mas aí é a galera poder dar uma a formação de caráter, para poder dar uma equilibrada. Mas porque, Daniel, hoje em dia, não sei, de repente vocês são mais jovens que a gente, é tudo um pouco mais fácil, né, cara?
tem muita informação, tem muito é. isso. Na nossa época não tinha essas informações todas. Até para os nossos treinadores mesmo, vocês hoje têm muita informação no celular. Tem treinamento daqui, dali, tem curso online, mentoria. Os caras recebiam livros assim, de 5 anos atrás. Vem jogo da NBA, jogo de 3 meses atrás, que vinha editado na TV Bandeirantes, o jogo. Então é um pouco mais complicado. O pessoal mais antigo fala assim, vira Aristóteles, fala, pô, eu tinha que ir para os Estados Unidos fazer uma clínica, para Isso o aí. cara tá fazendo lá. Hoje em dia não, bota no YouTube, clínica Nova York, que aparece tudo. Pô, às vezes treinamento até físico mesmo que faziam com a gente, hoje em dia seria crime. Só a questão de subir e descer arquibancada. Bota joelho, Fazer bolaria, eu cansei de subir É aquela isso aí. porcaria. Aí botava a gente para pular no banco, aí do banco dali tu pulava, arremessava, tinha que cair e sair correndo. Vários torcedores tornozelo ali assim. Sabe? E hoje em dia, isso não se faz, é crime. Só que por quê? Porque vocês estudaram, vocês foram atrás. Né? Tem aquele, o estudo. É só estudar. Voltando aqui ao assunto dos pais, mas eu vejo no feminino muito pai dando um apoio fenomenal. Eu acho isso muito legal, cara. Os pais acompanham, vão nos eventos, vão nos campeonatos. Só pegando o gancho do Daniel, acho que cabe muito. De um lado e do outro. O que eu vejo, pouco eu vejo. O pai do feminino apoia pra caramba. E o pai do masculino cobra pra cacete. É isso mesmo. É isso, sim. A menina tem uma relação diferente, eu acho, com o clube, com o técnico. A menina ela é mais apegada. Eu acho o menino muito solto, sabe? O menino é aquele que ele tá ali, joga, emoção pura. A menina tem um carinho maior e acaba que faz um comprometimento maior. Essa é a diferença. Eu vejo isso também. Tem essa diferença. Então, mas assim, E um comprometimento de amizade, cara, uma amizade diferente. Porque eu tive lá, né, 2 brasileiros acompanhando, e você faz um comparativo das equipes masculinas e femininas. Você vê o quanto as meninas são mais agregadas, né, de estarem juntas, de estar... até, desculpa o termo chulo, até merda elas fazem junto. Né, na coisa. Os meninos não, eles vão se separam e fazem... As meninas até isso fazem junto e numa união agradável, super maneiro. A Júlia mesmo fala que, pô, é muito maneiro as meninas. hoje em dia são 2 fatores a atribuir isso. Primeiro que, assim, infelizmente, né, a Mangueira é a grande referência e quase que exclusiva aqui na cidade do Rio. Então, a maioria joga junto, já está convivendo todo dia. E no feminino, hoje em dia, não tem a concorrência. Porque o pai que fica bravo comigo, vou levar para o Flamengo, vou levar para o Fluminense. Lá não tem isso. Sim, eu sou de um tempo que o Municipal era forte no feminino, Germânia, Mangueira, Botafogo. Já tinha o Jacarepaguá, eram 7 times, Jacarepaguá fazia. E a Mangueira, forte equipe do GQA, aliás, clube com o Júlia Meré de Rente. a Mangueira tinha o time B, que era do Riachinho, o Carlinhos dirigia. Então, assim, não era um estadual que tinha 7 times. A Mangueira ganhava a maioria. Foi por aí, 2007. A Mangueira ganhava a maioria, só que assim, era jogo duro com o Botafogo, com o Municipal, com o Germânia. Renata? Era Renato no Botafogo, Orlando no Municipal, Zaremba no Germânia, Carlinhos no Riachuelo, que era o time B da Mangueira, e a Mangueira com o Guilherme, com a Agostinho. Paulinho era estagiário. Paulinho era garoto. E essa coisa da cobrança, no masculino, e o apoio no feminino. Sente também essa... Sim. O masculino tem muito pai que foi ex-jogador, muito pai que queria ser jogador, mas não conseguiu. E aí passa aquela não vou falar frustração, né, cara, mas aquele sonho do filho, né, cara? Com certeza. Então, assim, o futsal é bem pior. Eu vejo futsal de Pernambuco, sabe bem pior. Com 7 anos já tem pai achando que o filho é o novo Ronaldinho Gaúcho. No basquete é menos, mas assim, os pais apoiam, incentivam. Quando eu vejo família, é um negócio realmente um elo mais firme. Eu tô. Até porque a menina é a princesinha do papai e tal. O menino com 14 anos tá andando na rua sozinho. Eu tô vivendo um pouco os 2 lados, né? E aí é muito diferente. É muito diferente. Os jogos do masculino tem aquela barulheira do caramba, problemas com a arbitragem. Tu concorda comigo quando antes da bola levantar, ela também começa todo mundo reclamar, arquibancada bem hostil, né? E o feminino tem uma coisa mais daquele evento mesmo, as pessoas vão para poder curtir a filha,
né, ver jogar, independente do E a resultado. rodada é junto, né? Então, assim, a rodada poder é na junta, sexta ver a Mangueira jogar. todo depois mundo se vê, sei se eu vai. vejo todos os times, os outros times veem todos os jogos, o ginásio está sempre lotado com todo mundo de todos os times, então é uma coisa mais de evento, né? Ela se vem todo final de semana quando tem rodada. Tá todo, tipo um torneirista, antigamente. O masculino é uma arena de guerra. Sim. É uma arena de guerra. É incrível. A diferença o território hostil. O masculino é total. O feminino tem um pouquinho quando o jogo fica mais assim, mas é bem mais tranquilo. E as mulheres são mais maduras, não são, cara? Muito mais, muito mais. Muito mais. Porque eu vejo, É, até o Arnaldo comentou aqui, isso é verdade mesmo. Eu vejo o garoto hoje de 17, 18 anos dentro de quadra, né? Ele com dúvidas que a gente tinha 13, 14, bicho. Questão de decisão, de tomada de decisão, aí mesmo. Cara, os garotos. Aí que eu acho que esse excesso de informação, ele atrapalha o atleta, porque você tem que saber separar a informação. Eles fazem muita coisa, eles fazem tudo na vida. Então quem tem mais, né, condição, o filho fica o dia inteiro, faz inglês, natação, basquete, e Mas acaba isso- que não faz nada tão bem Mas assim. eles são muito imaturos também, né? Cara? Também. Muito imaturos. Uma das coisas que eu cheguei em Botafogo, eu falei pro Léo, o sub-17 tem que treinar 6 vezes à tarde. Todos os colégios são integral hoje em dia. É. Até a escola pública, o GEL é integral. Sim. Então, o cara no segundo, terceiro ano, estuda até 4h30. Não dava tempo. Aí eu inverti, botei o 19 mais cedo e o 17 depois. O 17 era antes do adulto. Porque não tinha como chegar lá 4h30, moleques. Interessante. Abeli, agora vamos. Qual é a perspectiva do masculino, cara? Dentro do que, como bem disse o Léo, com certeza tu sabe a escalação de todos os times, os titulares, com certeza. Tu sabe até quem é gato ou não, que tu vai falar e aí, meu irmão, isso aí é gato. Bom, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná são nossos principais adversários. Eu também boto o Brasil nesse bolo. A federação falou um bom trabalho lá também. O Pará, se viesse completa no grande time, o melhor jogador do Brasil 16 é paraense, o João Duque, mas joga na Espanha, não deve ter sido liberado. Mas estava na lista lá que o Carmona soltou o treinador. Mas as federações, Santa Catarina e Paraná, foi um trabalho muito bom há bastante tempo, lá com o Fábio, com o Marival. E Minas também é muito forte, né? Esse ano Minas vem mais enfraquecida, porque tem 3 jogadores que são do Rio, que a gente convocou, que não poderiam jogar por lá por novo regulamento. Outro jogador que é do Minas, o melhor deles, o Djavan, ele é do Mato Grosso, também não pode jogar por Minas. E o estrangeiro lá do Minas, que é do Congo, também não pode jogar. Mesmo assim, o Ginástico, o Olímpico, o Mackenzie, o Minas Tênis, o Praia Clube, são grandes times, então vai vir um time forte também. Mas assim, eu creio que a gente tem que ganhar primeiro de Brasília, no grupo Paraíba, para a gente passar em primeiro, que aí a gente vai ter uma semifinal já forte. A gente estreia com o Brasil. Depende da tabela, acho que pega o perdedor do primeiro jogo. Na quarta-feira joga Brasília e Paraíba, a gente pega o perdedor e pega o vencedor. Porque Eu sei que você não é computador igual o Peri, mas qual a expectativa para o feminino? Eu tenho uns informantes que eu não posso falar. É o perigo. Que dá, né? Combinaram aquelas ali na informações entrada. e tal. Né? A expectativa é bem grande, né? A gente estreia contra Pará, depois pega um time que é sempre chato de jogar, que é Mato Grosso do Sul, que tem tradição, né? Mas a gente que veio bem ano passado também. veio bem ano passado, o nosso bronze foi justamente em cima deles, no jogo duro, apertado e tal, né? Mas a gente vai conseguir ver primeiro o jogo deles, para ver o que a gente vai fazer, o que a gente vai armar, quais armas que a gente treinou a gente vai usar, que encaixa mais, mas a expectativa é bem grande, porque é um time que tem muitas meninas do ano passado, a Carol, que é uma atleta de seleção que não estava no passado, vai estar, mas os outros times também terão Era as isso que eu te suas, perguntar, as as meninas suas também, armas. elas têm idade sub-16 então. Isso, porque era uma seleção 15. Tá, tá então todo são mundo as duas 16. de Santa Catarina ou do Paraná? Santa Catarina, que tem aquela Júlia Preis, que é aquela principal autona da seleção. Eu não sei se ela vai, porque eles não divulgaram nada. Assim, divulgaram lista, mas não divulgaram foto de quem estava lá treinando. Né? Então, a gente não tem como saber, só vai saber quando chegar. Está todo mundo meio que escondendo, né? A seleção do Paraná entrou naquela lista lá dos estrangeiros, né? Eles
tem duas meninas muito boas que são de Foz, mas uma é argentina e a outra é paraguaia, são jogadores de seleção e tal, mas não vão poder jogar. Né? Mas é uma expectativa grande que nem foi ano passado. A gente foi meio para a etapa sudeste sabendo que tinha evoluído, mas ainda sem testar. Conseguimos ganhar bem. E quando a gente foi para a fase final, a gente queria testar realmente aquilo e deu tudo certo. A gente conseguiu um bronze. Aquela final de Santa Catarina ficou engasgada de um ponto. A gente começou o último quarto ganhando de 11. E aí entra aquela falta de experiência, né? De você saber matar o jogo, saber fechar o jogo. Tem um detalhe, a gente tem que falar, Paraná e Santa Catarina estão em evolução constante. Também, né, o feminino cara? ainda mais ainda, porque eles têm um Feminino ainda circuito mais. muito interessante lá de interior, que eles conseguiram fazer. É uma coisa até pra Eu gente fiz pensar. um 3x lá em Estamos Salvador. trabalhando para isso. Tinha um Bastante. time de Santa Catarina, as meninas novas. Rapaz, as três tinha uma comprida, então. Nossa senhora, eles jogavam muito. Eles estão fazendo um O produto de presidente da trabalho. Federação Paranaense é até que feminino, Marival. Sim. Eles fomentam muito feminino lá em Londrina, que é a cidade dele, e o estado dele. E muitas atletas principais em São Paulo são de lá, Santa Catarina, Paraná. E São Paulo está com uma frequência do seguinte: São Paulo hoje está importando, tanto no feminino quanto no masculino. Eles estão fazendo uma parada de importadora, por ser um grande centro de treinamento, por ser um grande centro de jogos lá, mas é uma coisa que eu falo, que eu já falei milhões de vezes, a falta de comprometimento dos clubes com a federação. Se a gente não mudar isso, vide, eu vou fazer um comentário aqui sobre o Sub-15. Qual foi a colocação do Rio de Janeiro no Sub-15? Foi o melhor? Foi o Botafogo em 10º lugar. 10º lugar. Melhor colocação do Sub-15 de CBI foi o Botafogo em 10º lugar, que se classificou, já ficou classificado direto para o ano que vem. Tá? O Flamengo ele vai ter que disputar a classificatória para poder vir. Só você ter uma noção que eu falo isso, as pessoas falam, pô, o cara está criticando, o cara... Não, a gente tem que valorizar a federação que está, independente de quem seja o presidente. Tá? A gente tem que valorizar, a gente tem que estar dando ênfase ao nosso campeonato, à nossa coisa. Por exemplo, a gente está vindo com um projeto para interiorizar o basquete. E a gente vai depender dos clubes para poder estar fazendo isso, né? Para a gente poder estar interiorizando, fazer justamente o que Santa Catarina faz com o dinheiro. A gente vai fazer uma coisa buscando o dinheiro que Santa Catarina tem muito. A gente vai buscar um mínimo para a gente poder tentar fazer interiorizar isso. Então a gente precisa estar todo mundo junto para poder isso acontecer. E uma coisa que eu vejo, Dani, crítica tem que haver, porque senão você acha que Exatamente, tá fazendo, uma não. crítica construtiva. Mas eu acho né, que se cara? tiver todo mundo junto, o negócio fica mais fácil. Sim. Fica muito mais fácil. Não adianta um estar remando para cada lado. Tá, um busca a captação, o outro busca a organização, aí o outro não quer porque não gosta. Esquece, né? Eu acho que vide o feminino. Porque o feminino, o investimento não foi tão pomposo, mas olha o resultado que já deu. Aqui no masculino, o investimento foi muito alto. Isso, cara, quando eu vi, eu fiquei assustado quando eu vi essa briga que teve agora. Cara, isso reverbera muito contra a gente. Negativamente. Eu Cara, falei eu isso. fiquei, gente, o que é Só isso? você poder ter uma noção, tá, cara? A gente discutiu isso aqui na última coisa, só para o senhor ver. Não, desculpa, eu só voltei no assunto. Não, eu quando sei, tava mas aqui, é importante. Vai ter punição, tá? A gente não consegue dar velocidade em tribunal de velocidade tão grande, mas vai acontecer. Mas Aí as pessoas falam, não, é para o Flamengo poder usar os atletas, não, é porque o Fluminense poder usar. Não, cara, porque as coisas, elas. Primeiro que a gente tem um tribunal que agora que está funcionando. O Léo Rangel conseguiu montar um tribunal agora. Segundo, ninguém ali recebe. Todo mundo doando o seu tempo. Esse problema, você tem que ver minuciosamente, porque ele não vai vir através de relatório, ele vai ser por vídeo. Então, a gente está levantando etapa por etapa e vai ter que ser os caras que vão denunciar para poder vir. E outra coisa, tem, quem sabe que tem, gente que fica feliz com um negócio desse, né? Ah, se ferrou. Cara, não é a punição. O tanto de... Então, como foi ruim para o nosso esporte, né? Um negócio desse. Pô, eu acho uma atitude completamente extremista que fez São Paulo agora, que pai não pode ver jogo. Será que eles estão errados? Não sei. É extrema, será que não foi necessário? Isso. Antes tivesse uma batalha campal entre pais, arquibancadas, sub-12, sub-13. É isso aí.
É isso mesmo. E é ruim. Aí como é que você vai vender o teu produto? Porque assim, vocês são treinadores, vocês veem um rendimento. Ele vê a organização, mas tem pessoas que vê investimento. Então como é que você vai vender o teu produto? Que eu chego no Campeonato Brasileiro, apesar de ser de Master, tem um montão de possíveis investidores ali. Aí o cara, porra, isso aqui que tu quer me vender? MMA? É. É basquete ou MMA? Até porque às vezes as pessoas não vão querer colocar a marca delas Não, ligada isso a aí, esse isso tipo aí. de situação. Ainda Aí- mais se não houver conexão, pô. Aí virou. Pô, aí tu vê um jogo, como eu fui ontem ver o Botafogo e Fluminense, foi um jogo emocionante, a torcida, pegada a torcida ali dos dois lados. Eu fiquei bem no cantinho, assim, para ver tudo, né? Para ver como um todo. Caraca, se eu sou investidor, eu boto meu nome ali. E vou te falar uma outra coisa que me chamou muita atenção. Foram 2 prorrogações, teve um campeão, as 2 equipes saíram satisfeitas de quadra e, cara, uma confraternização entre os atletas, depois pós-jogo. Na hora do jogo, como você bem falou, pegado. Subiu a o jogo, bola, irmão. acabou. Acabou o jogo, acabou. Tô vendo, ninguém é inimigo, é adversário. Eu acho que tem que ter, ainda mais clube grande, a gente sabe o que é isso. Vai xingar, vai gritar, vai torcer. A torcida, beleza. Acabou, né? Acabou. Como é que é o mundo do futebol, né, cara? É o mundo do esporte. Então, eu vou falar em futebol. O goleiro do Corinthians fez uma brincadeira e alusão ao Palmeiras, hoje é goleiro do Palmeiras. Né, cara? Então, hoje, aquele atleta que brigou contra o Fluminense, um dia pode ser atleta do Fluminense. Ainda mais e no o basquete, Fluminense né, pode cara? ser atleta do Flamengo. No basquete só se roda muito, cara. E aí, o que acontece? Os caras têm que entender que os jogadores eles ficam rotulados, que é problema. Eles ficam rotulados que é problema. Então, ele pode ter um puta do potencial, mas um gestor sério vai falar, irmão, eu não vou trazer esse cara pro meu time, que E é a gente problema. sabe que tem muito disso. Quando a E gente você vai sabe que você teve atleta problema, que você não deixa que eu seguro. É. E tu segurou. Agora tem gente que não consegue segurar, meu irmão. E outra, cara, assim, tanto na categoria que foi, né? E como em cima, primeiro que vocês são exemplos, né? Vocês são exemplos. A gente já conversou muito sobre isso. Sim, sim. Os garotos veem vocês como referência. Mas se você fosse um cara intempestivo, querer brincar, então você ia piorar, bicho. Ia piorar. Então, assim, eu acho que a mensagem que vocês passam é muito boa, no mundo todo, né? Apesar, eu acho que um troço desse, quando acontece, choca, porque quase nunca acontece. Aí choca. Nessa proporção, há muito tempo que não foi. Há muito tempo. Há muito tempo. Então, assim, só que a gente tem que pensar muito mais. Aquilo que eu falei, quanto mais a gente fizer isso crescer, mais campo de trabalho a gente vai ter. Tendo mais campo de trabalho, melhor a gente vai ser remunerado. A gente melhor remunerar, a gente tem muito mais a dar à nossa família. E quanto mais o troço cresce, mais investimento tem. Então é uma bola de neve. Cresceu o investimento. Investimento polarizou, pulverizou, né? Pulverizou mais campo de trabalho. Então a gente vai interior, capital, a gente vai... Você quer ver uma pergunta que eu vou fazer no período? Como é que a coisa funciona de uma forma disso que ele está falando? Hoje, no Rio de Janeiro, vou dar um exemplo. O Peri foi mandado embora do Botafogo. Aonde que o Peri vai trabalhar? Ou eu monto meu projeto, ou então espera uma brecha em algum clube. Mesmo assim, hoje são poucos clubes, entidades, né? Fluminense, Funcionários, Flamengo, Tijuca, Municipal. Acho que ainda tem carteira assinada. O resto são projetos de pessoas. Se o Pupa cansar, ninguém vai assumir a Jacarepaguá de clube. Se o Alan cansar, ninguém vai assumir a Se os dois que estão lá cansar... Sim, mas é SLT, é carteira assinada. Mas se o Arnaldinho cansar, não tem mais pasta zero. Se o André cansar, não tem mais time. Então, para tu ver o quanto é difícil isso, da gente estar plantando e a gente não está plantando nada, irmão. É muito frágil. A gente está vivendo no dia a dia, vamos respirar esse ar que está aqui que tá bom. Não tá bom. Eu sempre lembro do Aristóteles falar, em 94, quando ele foi para o Grajaú, ele ganhava R$1.500. R$1.500 em 94, hoje em dia é sempre 10 mil. E os clubes não pagam nem perto disso. E vou te falar, não pagam perto disso e estão fazendo isso para conseguir pagar. Sim. Porque eles estão botando lá e nem coisa para pagar. Então, cara, são coisas que se a gente não ajudar ainda, você bem falou, a crítica ela é super bem-vinda e ela tem que acontecer. Tem. Mas se for crítica destrutiva, irmão, entra na fila, tem um monte para fazer. Porque uma pergunta que eu sempre faço aqui quando os convidados que vêm, o que você faria de diferente na federação para melhorar?
E essa é uma crítica que o Daniel tem que pegar e abraçar ela. Porque não é aquele cara que fala, porque muitas vezes, fora, né, não no programa, quando eu pergunto, a pessoa está criticando. Aí eu pergunto, por que você faria para mudar? Partindo do seguinte princípio, não tem um centavo, só tem dívida. Né? O Daniel faz mágica. O que você faria para mudar? Não tem. Eu discuto muito com o Alan, o Daniel sabia isso, o Alan é um grande amigo meu. Eu falo, não, pô, tem que melhorar. Né? Esse ano puseram tudo, arbitragem gratuita, 6 times sub-12, 6 times sub-13. Não tem como a federação bater na tua porta, olha, monta um sub-12. Eu vou te pagar, como é que vai enquanto voltar? Não, também, tu quer transporte, também te dou. Tu quer que eu pague o técnico, eu pago. Ah, tu quer que eu traga o atleta? Eu trago o atleta. Porque assim, tu vê, agora que eu estou um pouco mais próximo do Daniel, está tentando trazer. Só que se não vier todo mundo junto, não vai. Não adianta eu negociar com, eu não, né, a federação negociar com TV para transmissão, patrocínio, tudo mais, se tudo não quiser. Irmão, até o próprio potencial, se os caras não enxergaram que a gente tem de adulto, desculpa São Paulo. Desculpa São Paulo, que faz o campeonato de adulto bem feito. Alguns outros estados fazem campeonato de adulto bem feito. São Paulo é uma referência de campeonato adulto, até porque nem torneio eles jogam da NBB, eles jogam campeonato paulista. Se os clubes, somente de time, tivessem a noção do potencial que eles têm de vamos fazer um campeonato estadual e o que isso pode virar, ele pode se tornar o melhor campeonato do estado, do país. E percebendo que no ano que a gente foi campeão sul-americano, o Flamengo foi campeão da Champions, o Botafogo sul-americano e o Flamengo se não me engano do NBB. O Rio levou tudo. E vem levando, vem trazendo. Quando a gente foi campeão da Liga Ouro, acho que o Flamengo também foi campeão da NBB. O Vasco era a Liga Ouro um ano antes. No ano antes o Vasco tinha sido campeão da Liga Ouro. Aí tu imagina, Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense e alguns outros clubes. Né? Tijuca, Campos, Macaé. Olha que campeonato a gente ia ter. Os ginásios lotados. Lotados, porque a torcida vai. A torcida gosta, né? Quantas vezes a gente não tinha mais onde botar a gente no Botafogo? Teve um ano, eu acho que foi preso. Eu acho que foi Liga Ouro. Eu fechava o portão. Lilian, para, eu gosto, bora subir. Esse dia foi desesperador, porque a Liga vinha, eu fechava esse portão aqui, a galera abriu o outro portão do outro lado. Eu saía correndo para cá, a Liga abriu daqui. Não tinha mais onde botar a gente. Isso é o nosso basquete, entendeu? E isso vem do fruto de vocês. Quando eu conversava muito, eu falei, cara, eu sei que é utópico, mas eu queria no mínimo 5 atletas da base no time do NBB do Botafogo. Hoje acontece. Hoje, o que eu sonhei lá atrás, hoje eles conseguiram fazer. Tem quantos? 5 ou 6? No meu elenco tem 8, todos foram 5, 6. Mas assim, será que se o Botafogo tivesse a grana do Flamengo, do Franco, eu acho que não. De repente não, mas assim, eu entendo assim que o Franco até bota uns 2, 3 que tem a base muito forte. Mas assim, se eu fosse o Gustavinho, né, pelo Flamengo, cara, eu posso fazer o que eu quiser. Vou botar um juvenil para arriscar perder para Franco? É difícil também para essa dele. Até que ele não ganhou uma competição, foi embora. Mas assim, no caso do investimento nosso, lá que era bem singelo, tem que ficar muito mais barato. É melhor botar um garoto de 20 anos do que contratar um cara de 35. Isso. Tem que ter um de 35, mas não 8 de 35. Eu acho que a gente está num momento no Rio, não sei, vocês me corrigem se eu estou falando um devaneio, que a gente pode ser um divisor de águas. A gente está conseguindo ir atrás de recursos, de parcerias e tudo mais, e a gente tem um corpo técnico, né? Quem quiser me criticar, falar o que for, extremamente capacitado. Vide o teu trabalho, tanto em seleção quanto em time, vide o trabalho dele. Entendeu? É uma coisa que não, o período de lá para cá foi campeão quantas vezes? Não, melhor, chegou em quantas finais? Botafogo 8, ganhei ano passado. Estadual foi meu primeiro ano passado. A gente sempre vinha perdendo para o Flamengo e Tijuca, mas sempre está no final. Sim. A gente sabe, sim. Hoje em dia o Botafogo consegue disputar de igual para igual com o Flamengo. Tipo assim, financeiramente era um abismo. Muito grande. Na base. A gente perdia garoto, estava tipo um X, me ofereceu 300, a gente não tinha 300 direito.
Cara, a ponto da gente ter que pagar do nosso bolso, e não foi uma vez só, van para jogar fora. Eu pedi um time. O time do Maurinho foi campeão porque um sócio pagou a van. Foi, aí ele falou que não, mas eu vou falar, ele sabe que eu vou falar mesmo, foi o Luizinho, chegou para mim, ó, me dá aqui que eu vou pagar. Senão a gente não ia ser campeão Tinha estadual. uma semifinal em Volta Redonda que é CWO. E viraram para mim e falaram assim, ó, se você continuar insistindo, eu vou te mandar embora. Era o que eu escutava quando eu ia cobrar alguma coisa da base. Só que ninguém sabia, eu ficava na minha. Então, aí quando eu vi esse cara, vale transporte para um, vale refeição para outro, Maurinho a mesma coisa, a Luísa levava lanche de casa para as crianças. Fez óculos pro Joab. Óculos para as crianças, o Pezinho vinha fazia óculos para um, lente para outro, aparelho dentário. E ninguém sabia disso. Só que hoje a gente está num momento, né, ainda bem, evoluindo um pouco. Temos muito aí. Mas eu acho que esse bom momento vai trazer benefício para todos. Porque, pô, o cara que quer investir no Botafogo vê que o basquete está subindo, pô, vou investir assim. Porra, no feminino, caralho, o resultado dos caras. Foi um divisor de águas, cara. Vou lá. Então, o que eu acho, tá? Não sei se vocês têm outra visão, que se a gente abraçar a federação nesse momento, vai ser bom para todo mundo, cara. Para todo mundo. Não sei se vocês pensam, né? Sim. A grande diferença nossa aqui do Rio, que os estados são onde põem o basquete, é o interior. Tu vai no Santa Catarina, Joinville, Joaçaba, Jaraguá, tu vai em São Paulo, é Campinas, Araçatuba, Ourinhos, no Paraná, Londrina, Guarapuava. Aqui a gente tem que fomentar mais o interior. Quantas Carols podia ter em Campos, Macaé, Itaperuna? E o que eu acho um trabalho legal que ele está fazendo nessa interiorização, primeiro que o Daniel está visitando todas as cidades. Todas as cidades ele está indo atrás. E até teve um curso, lançou um curso agora de mesário, de arte, que não tinha muita gente, ele ligou e deu esporro em todo mundo e o troço cresceu. Porque barateia. 136 inscritos no curso de arbitragem 3x3. Porque, pô, há de convir, você tem um projeto lá em Itaperuna. É longe que só um troço. Você viaja quase toda semana. Já sai caro. Aí quando você tem jogo lá, vai sair caro também porque você tem que trazer o cara do Rio. Então se tiver um cara lá, barateia. Então o trabalho que ele está fazendo é conscientizando todo mundo disso aí. E lógico, no começo regionaliza e faz uma Supercopa. Aí na Supercopa, digamos que, sei lá, Friburgo perdeu para Teresópolis. Ano que vem não vão querer perder, porque tem a rivalidade entre as cidades. Aí o troço começa a crescer. Pô, ganhei a Supercopa, agora eu vou querer jogar o estadual. No masculino, São Paulo é assim, até o sub-15, de 16 em diante. E aí, cara, a gente tem uma novidade, de repente pode ser que ocorra. Que ano que vem a gente tenha 2 equipes de Iguaba. Aí. 2 equipes de Iguaba, né? Para disputar a campeonato estadual. Aí, porra, Lá com o Ivan. Lagos ali. E nós fizemos visita. Lagos ali, pô, de repente Cabo Frio, será que Cabo Frio vai querer ficar perdendo para Iguaba? É uma rivalidade. Vai gerar rivalidade. Quem falou muito isso foi o Renê, se eu não me engano. Entendeu? Aí, quer dizer, da rivalidade, aí eu sou Friburgo, fui campeão regional lá e fui campeão da Supercopa. Agora eu vou estadual. Aí Teresópolis, Friburgo vai dar, eu vou também, irmão. Em Santa Catarina é muito mais rivalidade, eles chamam de joguinhos, até muito do que o estadual. Uhum. Os joguinhos é campeonato entre cidades. Entre as cidades. Os Violeste, Olimpíada, Santa Catarina. Imagina ali na Serra. Tu acha que eles vão querer perder entre eles? Não vão. Porra, lá no Costa Verde lá. A gente tinha o Jack antigamente, mas era só adulto. Só adulto. E aí, né, nessa pesquisa, a gente descobriu que para esse início de movimento, fazer o 3x3 é bem melhor. Entendeu? O 3x3 então, ele é mais fácil. A gente está organizando, a gente já vai levar para a reunião de janeiro o calendário do final de semana que nós não vamos ter etapa do estadual, mas nós vamos ter 2 coisas. A etapa de 3x3 e uma etapa de pré-meio. Vamos fazer o prézinho igual é. Porque assim a gente consegue levar. O prézinho para 11, né? Sub-11. Até sub-11. Até sub-11. Perfeito. Porque o 3x, além da gente encantar com o jogo, a gente faz realmente várias ativações, né? Vários movimentos.
E é Então, mais cara, fácil montar um time. é 4 mais meninas fácil. jogando. Não, o 3x é aí fantástico. tu chega numa etapa A lá, tu logística é leva, muito melhor. tu leva um time do Botafogo, tu leva um time do Flamengo, os caras, caraca, eu vou jogar contra o Flamengo. Acende a cidade. Acende a E cidade. agora- Posso te dar uma sugestão do Sub-11? Fazer misto. Não, mas tem que Também ser. é Importante misto. Pro Cara, feminino, cara, se o cara tem 2 meninas lá, Leva. leva. Sabe o que acontece? Leva. Uma coisa que é uma grande dificuldade minha, como gestor, como presidente, mãos para poder estar trabalhando. E a gente veio com o Dioguinho falou, pô, Daniel, deixa o prezinho comigo. Eu falei, irmão, vamos tocar. Então ele está tocando a parte de prezinho. Vamos fazer até um evento agora Sim. na CMG de dentro, cara. 2 metades de quadra funcionando, o prezinho, e vamos dar essa força para ele poder fazer um trabalho igual que nós começamos a fazer com o feminino. Daqui a pouco tá dando fruto, cara. Tá dando fruto. E você interiorizando isso, imagina, você pega ali uma etapa do pré, vou fazer em Itaguaí. Aí tu leva um treinador, que vocês não têm ideia, porque são vocês numa cidade dessa. Então tem acesso a vocês, treinador do Botafogo, do Fluminense, do Vasco. Vocês chegam lá para dar uma palestra sobre mini, ó, pega aquele Sesc de Nova Iguaçu, que não tem lugar que se pratica mais basquete no Rio de Janeiro do que a Baixada. Aí tu leva uma coisa de mim num lugar desse e leva um de vocês para dar uma palestra. Até o cara que quer ser treinador, ele vai lá para escutar, falar. Então é isso que a gente tem que fazer. Esse movimento que ele está fazendo, A gente começa a se tornar referência. A gente foi lá em Itaucara, e chega no Itaucara, a gente era referência no movimento, né, cara? Os caras poderiam estar olhando a gente ali, vendo. Tu vê que a hora que o Daniel chegou para palestrar como presidente da federação, o da galera brilhou. E não é praticante não, secretário, vereador. Prefeito. É, A gente viu um pouquinho isso lá em Maricá, a gente tem um projeto lá. sim. Até agora eles liberaram fazer 5 contra 5, era só 3-3 do projeto. Agora liberaram fazer 5 contra 5 também, está até jogando a liga do Márcio Coração, agora com que a LSB não podia federado, e como tem alguns jogadores que jogam no Botafogo que são de Maricá, então o projeto não pode excluir. Então a gente botou na Liga MC. Então, se Deus quiser, ano que vem a gente quer vir para a FEBERJ com o Maricá. Mas até para você poder entender, nós vamos ter a Liga Metropolitana, que atua até Maricá, vai ter ali também. Que é para justamente você fazer, não que seja proibido. Por exemplo, eu vou fazer a Sul Fluminense. A Sul Fluminense vai do Paraíba. Nada impede também do Volta Redonda jogar. Jogar o estadual. Sim, jogar no Rio e jogar essa liga. Porque para eles fazerem movimento lá é super interessante. Voltando a esse assunto da coisa, é muito gratificante para mim ouvir de um secretário, de um vereador, falou, Daniel, a gente nunca teve uma visita de um presidente, de uma federação, de uma modalidade aqui. Falei, cara, eu não estou vindo só como presidente, eu estou vindo como amante do basquete, querendo que minha modalidade cresça. E te falo mais, eu não estou vindo aqui só para trazer basquete. Se for a prioridade de vocês algum do esporte, a gente pode tentar junto às federações que a gente tem parceria e trazer essa ideia também para cá de interiorizar. Logicamente, cara, eu me cobro muito isso, porque eu de repente eu não vou ver essa árvore, mas a gente está plantando. Alguém tinha que plantar. E aí surgiu, Deus me capacitou para poder estar movimentando, esse cara me ajudando, que é um cara que a gente vem na ideia, ele, pô, vambora. Você vai acreditando nas coisas que a gente poder estar fazendo. Porque é difícil, não. Se você não tiver braço, se você não tiver... Porque, sem demagogia, se a gente não tiver dinheiro, a gente não vai a lugar nenhum, não consegue se movimentar. Até porque, apesar que a gente consegue, né, cara? A gente consegue convencer os caras, até agora, só em convencimento os caras estão fazendo movimento lá, cara. O movimento que o Zeca do Esporte faz na região norte e norte-noroeste fluminense é sensacional. O movimento que o Caleb, o movimento que o Caleb faz em Friburgo, cara, é sensacional. Cara, ele está dando um apoio para a gente, no brasileiro. Eu quero até agradecer ele aqui em público, gigante, a Prefeitura de Nova Friburgo. Hoje ele é subsecretário, mas mesmo ele não sendo subsecretário, ele já me ajudou no ano passado. Foi isso que criou até uma amizade entre a gente, tá? E é isso, cara. E também, Daniel, se ele permite, além do Caleb, agradecer ao prefeito de Nova Friburgo, o Johnny Michael, sensacional. Dá um apoio absurdo ao basquetebol. O João Vitor, o secretário dele também, é um cara sensacional. E queria mudar um pouquinho de assunto. Quando a gente fala
da seleção, o garoto é um menino, né? Menino, menina, é muito bom. O que vocês acham desse planejamento da federação, né, conversa com o Daniel, a gente ter essa seleção não, convocação permanente, mesmo sem uma competição alta? Vocês acham isso válido? Até para crescimento da competição estadual como um todo, ou acha perda de tempo essa convocação? Acho que legal, assim, que é para lapidar talentos, né? A gente reúne ali um grupo de uns 30, 40 meninos, talvez separando para o final de semana, para já ter ali pronto aqueles prospectos do Rio de Janeiro treinando junto. E assim, podia ser até uma comissão mais ampla, se no final de semana do treino, no outro Mauri dá o treino, no outro Léo dá o treino, no outro... Mas qualidades. Assim, aí tem que ser de acordo com o que a CBB ele passar. Você vai ter Mas a nível de médio, a de partir quanto temporada? de 14, então. Então a gente poder começar a fazer um trabalho Sim. desse contínuo. E tu acha assim, devaneio meu, eu vou convocar uma comissão técnica. Você é bom de defesa, um é bom de ataque, outro é bom de... Convocar vocês e na hora de segmentar aquele, ou então ou traz um específico para pivô, um específico para lateral, Sim. um específico para armador. E vou até mais além, Léo. Um dia o Paulinho dá o treino do masculino, eu dou do feminino, depois a Fatinha dá do masculino, o Kaique dá do feminino. E assim, Como se fosse um camp. sim, Entendi. Pode ser. Intercalando durante um ano. Isso é boa. convida vários treinadores. Então convoca as duas seleções juntas. Sim, isso. O feminino mais ou menos acontece isso. Né? O feminino a gente convocou quando? Março, né? Sem saber que ia ter. Então, na verdade, o feminino a gente convocou em Em 2022. 2020, isso aí, lá para trás. Eu lembro que saiu a feminina lá no Instagram, o Daniel ligou para ele, não tem nada marcado ainda, nós vamos convocar o feminino só porque quase não tem jogo. A gente treina juntos. E a gente foi treinando uma vez por semana, e quando a gente soube que ia ter, a gente aumentou a carga e tal, né? Então, mais ou menos o feminino a gente junta elas, aí Sem querer. Já faz um movimento parecido com esse. exatamente, sem querer fazer. Entender que uma amiga minha de colégio, a filha dela hoje em dia joga na Bangueira. Eu falava, ele vai bater na minha filha. Um dia que ele não tinha treino no Botafogo, eu fui lá, vi o treino no Paulinho. Antes, a gente já vai se encaminhando para o final, galera, mas antes eu queria fazer uma pergunta para o Peri. Ontem a gente foi lá cobrir a final da Taça Guanabara e tem o Mateuzinho no Botafogo, que é o melhor jogador da equipe, com todo respeito aos demais. Mas uma coisa que me deixou muito impressionado é que uma molecada que estava lá brincando, jogando basquete, cara, tava toda hora indo ali na porta. Metade é sobrinho dele. Não, então eu ia perguntar justamente isso, que tava todo mundo perguntando do Mateuzinho e a galera se espelhando nele, né? E ele é jovem ainda, tem 25 anos. Qual a importância dessa garotada olhar para um atleta de 25 anos e se espelhar para no futuro, quem sabe... 25 anos, mas com uns 15 anos de basquete já, né, cara? Assim, uns 10 eu anos. conheço a família, assim, a irmã do Matheus, a Adriana jogou no Municipal, eu era auxiliar do Orlando lá. Ela era da Mangueira, foi pro Municipal. E assim, o Matheus devia ter uns 9 anos, já batia bola na VBRJ. De lá, o Tijuca contratou a Marcianinha, então ele foi para a esquadrilha do Tijuca, foi federado e tal. Então, assim, já conheço o Matheus, ele ia no treino da Adriana, ele tinha uns 15. Ele já tinha 9, então... E a primeira seleção do Matheus, eu era auxiliar. Era o Carlinhos, era técnico, eu era auxiliar. E o Matheusinho foi também sendo 2 anos mais novo. Então a gente está levando o menino agora sub-14, então assim, o Matheusinho que hoje em dia está no profissional do Botafogo, já passou por Fortaleza, Pato, Flamengo. Então assim, ele sempre foi expoente na categoria, ele sempre foi diferente. Assim, é importante, né? Um garoto Isso. jovem já Sim. atrair o olhar da criançada. E além disso, aquela galera do Mini Basquete do Botafogo, não só os sobrinhos dele lá, que ele tem 3 ou 4 irmãs, alguns tem 2, 3 filhos, então ele tem muitos sobrinhos. Então, a brincadeira era séria mesmo. Então, estão todos já pegando na bola. Brincadeira na série foi ótima. Né? Com 5, 6 anos já estão batendo bola, que o time joga profissional. Sim, sim. Eu vi a galera falando... Então, assim, a chance desses garotinhos com 12, 13 estarem fora de série também é absurda. Ter contato com a bola desde 5 anos. Pois é. Então, hoje, assim, o Matheus está com 25, está evoluindo. Eu conversei com ele, ele foi lá no jogo sub-17, pô, achei legal, ele falou, bota Fluminense e Botafogo. Ele falou, pô, estou de folga hoje, que hora é o teu jogo? Eu falei, 8 horas. Ele foi lá ver. Esse isso pro moleque, Xingou o árbitro.
Não, ele fica quietinho, né? Pode jogar com a filha no colo, não chega. Porque no jogo não pode jogar com a filha no colo. Sabe? Então, assim, hoje ele é uma referência. O Matheus, conversei com ele, cara, essas convocações de seleção brasileira, que os caras de fora não vêm para enfrentar Chile, Paraguai, que essa data FIBA, maior Liga, ele ignora, o negócio de futebol, daqui a pouco ele pode ser convocado. Ele é segundo na média de pontos do BB. Ele está com 17,8 pontos e 6 assistências por jogo. Assim, isso é altíssimo. Então, nada impede que daqui a pouco o Petrovic dê uma olhada para ele e convoque ele. E algo que o Daniel comentou também é que o Fluminense, de fato, eu conversei com o Lucas Brito, e eles estavam muito felizes, de fato, com o Prata. Projeto novo. Exato, eles vão jogar Liga Ouro esse ano. Vão jogar Liga Ouro, o projeto deles é bem sólido. O Fluminense mudou muito, viu? Para positivamente. Isso eu posso falar porque eu estou lá no exatamente, dia a dia. É uma virada de chave uma que o virada de Marco chave Andrade, o sensacional. Bronquinha, fala. Não, eu falo da direção, tá? Porque durante muito tempo a gente não tinha uma diretoria ativa dentro do Fluminense Futebol Clube. O Cadu é Hoje a gente sensacional. tem- O Eu nem Cadu sabia que era o diretor, mas no tempo de pandemia que eles vão lá, A ninguém gente entrava. nem sabia, nem até antes da pandemia, eles não iam em reunião, não tinham interesse em tipo de nada. E hoje eu vejo um movimento muito legal, uma coisa sólida. Tem uma de X na base, o Eric é um cara também sensacional. também viu? sensacional. O Eric está tomando Tem conta uma da parte expertise do muito Atlético. grande, o Eric, uma experiência Ele muito tem uma grande. expertise, ele tem uma visão que me chamou a atenção. O Eric me chamou a atenção. E a gente está tentando até ajudar na criação de alguns torneios aí. O Fluminense poder estar em atividade, porque a Liga Ouro já começa agora em fevereiro. Né? A gente precisa, andei conversando com o Sérgio, de Santa Catarina, o Rogério lá do Espírito Santo, para a gente poder tentar fazer alguma atividade juntos. O Fluminense está podendo fazer as coisas. Então, parabéns para o Fluminense, parabéns para o Botafogo. Vou aproveitar então rápido aqui para falar rápido, agradecer o Cadu, porque ele está abrindo as portas assim, para o feminino de uma forma sensacional. Né? A gente talvez seja uma outra virada de chave. A seleção é uma, e agora o Fluminense entrando, a gente poder jogar os campeonatos brasileiros, isso é muito importante. Também vão chegar outra para poder representar. E o Cadu tem transformado todo o esporte olímpico, cara. O Fluminense mudou muito. E o legal disso, cara, porque ele tem um alinhamento com o Márcio Trindade, que é o VP. Sim, O Márcio Trindade, ele é o VP, e com esse alinhamento, eu acho que ele conseguiu colocar as pessoas certas no local certo e fazendo esse movimento. Ele é muito competente nisso, de gestão, de organização, e uma pessoa muito boa, sabe, assim, tratar no dia a dia. Cara, eu queria também fazer se você me permitirem, eu tenho uma afinidade muito grande com o Salomão, do Botafogo. A gente ouve muita crítica em cima do Salomão, mas é um cara incrível o que ele faz pelo Botafogo. Todo mundo tem defeito, eu tenho defeito, você tem defeito, eu tenho defeito. Mas eu enxergo o Salomão com mais coisas boas, tá, do que ruins. Se não fosse, tinha acabado já o basquete. Ele está igual mais. Mas é exatamente isso. Sem o Salomão, eu acho que a base do Botafogo tinha ido para o Beleléu. E aí é um cara que acredita e está lá fazendo trabalho no Botafogo com toda dificuldade, igual o GG tentando fazer no Vasco da Gama, né? Eu só acho que o Vasco da Gama tinha que tentar, de alguma forma, voltar para a base. É o segundo ano consecutivo que eles não vêm para a base. Eu não vejo uma perspectiva para o terceiro ano deles. Não, vamos vir para a base esse ano, não vejo, para o ano que vem, para a temporada 2026. Isso é ruim para o sistema, né? É ruim até para eles, porque meio mal o Botafogo conseguiu montar um elenco, uma base que ele tem lá dentro do Botafogo, e dar essa oportunidade para os atletas poderem jogar. Um abraço aí, pessoal. Deixar eu registrado para o caminho. Pois é, galera. Como o Fabrício fala, papo bom, passa rápido, né? Vamos chegando aqui ao final de mais um programa. Pessoal, lembrar a todo mundo para deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação quando a gente postar vídeo novo. É tudo de graça e ajuda aqui ao trabalho de todo mundo, para a gente poder levar o basquete para novas pessoas, para outros lugares. Pois é, exatamente. Agradecer também aos nossos parceiros, Ibeodonto e a Fino Toque Massoterapia. Lembrando, galera, que a Fino Toque Massoterapia vai sortear uma limpeza facial e também uma massagem relaxante. A gente vai comentar sobre isso lá nas redes sociais para explicar tudo certinho como vai ser esse sorteio. E vai estar tudo aqui na descrição também. Então já segue a gente lá no instagram.com/quinto período podcast, tá bom?
Fala aí, Daniel, suas considerações finais. A consideração final sendo breve, quero agradecer a presença de vocês, cara, muito obrigado. Acho que foi um papo legal, como a gente sempre faz, quando dá vontade de ficar falando mais, mas pô, o tempo não dá. Leozão, mais uma vez, obrigado, irmão. Muito obrigado pelo apoio, eu exalto. Quinto período de sucesso, obrigado ao pessoal que está nesse apoio a gente aí, nessa realização desse quinto período. Leozão? Primeiro, como sempre, agradecer muito a Deus por esse momento aqui. Obrigado a vocês por ter disponibilizado o tempo de vocês para estar aqui com a gente. Daniel, pelo todo esse apoio, essa batalha árdua que ele tem para manter o basquete vivo, né? Parabenizar o Fluminense e Botafogo pela final da Taça Guanabara, foi um jogo sensacional, a todos os envolvidos. Eu tenho um carinho todo especial pelo treinador do Botafogo, né? Mega, garoto sensacional, mas o Márcio Andrade é um cara experiente pra caramba, que tu vê que o cara, com certeza, foi um dos pilares da mudança do Fluminense. Parabéns a todos mesmo. E também aqui aproveitar um pouquinho para parabenizar o pessoal da BBRJ pelo desempenho nesse Campeonato Brasileiro Mais. Parabéns a todos aí, gente. Muito obrigado, equipe. Vocês são 10. Paulinho, suas considerações. Muito feliz de poder falar um pouquinho, né, do que a gente vive, do nosso dia a dia. Feliz de participar de mais uma edição desse Campeonato Brasileiro, que tem que ser sempre todo ano, né, e a FEBERD briga por isso, com unhas e dentes. Pode ter certeza. E também... Pô, vocês repararam que eu fiquei no telefone o tempo todo, Sim, irmão. Resolvi o problema do brasileiro. Imagina. E agradecer também à figura do Daniel aqui, que representa toda uma estrutura que a FEBERD tem. O feminino está acontecendo, vai continuar acontecendo, a nossa parceria vai estar junta aí por muito tempo ainda. E agradecer muito aí por tudo. Léo, Peri, tá? Obrigado aí pela tarde super agradável. Peri, suas considerações finais. Bom, primeiramente, fazer um pedido aí que todos torçam pelo Rio de Janeiro, tanto no masculino quanto no feminino. Isso é muito importante. Os atletas que infelizmente não ficaram entre os 12, nos apoiem também, porque é o estado que está jogando, não são aqueles Duas 12 oportunidades virão, né? que eu escolhi com certeza. Então, aqueles 12 que foram convocados que não estão indo, aqueles outros 100 que jogam na categoria que não estão indo também, torçam para o Rio de Janeiro, com uma vitória do Rio e uma vitória de todos. E, Léo, foi a última adendo. Daniel não falou hoje aqui hoje. Puta que pariu! Não falou. Ele falou antes de Falou começar. Que a Júlia jogava. Ah, não, ele falou. Eu quero te agradecer por ter pedido para desligar o celular, porque senão o celular ia ficar tocando hoje direto. Vai ficar tocando. Muito obrigado. Tô falando que o Peri não esquece nada, irmão. Tá aí, cara. Não vou ganhar 50 reais de bilu. Ele falou quando falou que a Júlia jogou lá, não foi? Foi. E ele falou durante o É, programa. vai. Ele tinha falado. Gugu, pega a gravação e o Pix. Mas uma só para na média. Pô, tá Com 16 no joguinho Bom, galera, é isso. Agradecer a todo mundo que estava aqui com a gente de novo. Pedir para você deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho. E até a próxima semana que vem a gente volta aqui com mais um episódio do Quinto Período Podcast. Valeu, galera, e Tamo junto. valeu! Obrigado, gente. Vamos fazer a foto, gente? Vamos. Você desliga a câmera. Você desliga a câmera. Só molhar o bico falar. Não, esse garoto é perigoso. Esse garoto é perigoso.